o Brasil todo está passando aí por essa alta, Elisa. A gente tem inclusive dados aqui que é bem interessante a gente trazer para a nossa conversa, porque as cotações dos ovos atingiram o maior patamar diário da série histórica do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CPEA, da USP. Desde a segunda quinzena de janeiro, como você bem citou, a proteína sofreu esses reajustes que já chegam a 40% em diversas regiões do país, segundo a Associação Brasileira de Supermercados. Então, não é só aqui em Belém, em todo o Brasil, aí a gente tem visto através essa alta através do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada. Então, a gente está pagando muito mais caro aí por um alimento que, na verdade, de acordo com os nutricionistas, é um dos alimentos que é mais rico em proteínas, principalmente. Muita gente, Elisa, inclusive, deixou de comprar carne, como a gente sabe, né? A proteína em si, frango, a carne, para poder comprar o ovo, mas aí está pagando mais caro. A gente está vendo na tela já a tabela com a comparação de preços. A gente vê novamente, repetindo, que a bandeja de 30 unidades passou em janeiro de 24, de R$ 26,86 para janeiro de 25, R$ 28,99. A gente tem também os dados da dúzia de ovos, que estava ali custando R$ 12,18 no ano passado e agora R$ 12,35. Então a gente teve também uma alta na bandeja com 12 unidades de ovos de 1,40% mais ou menos. Eu consumo mais esse, inclusive, viu? Porque para mim, pelo menos, logicamente que cada família aí tem 2 pessoas, 3, enfim, cada uma se apresenta de um modo diferente. Para mim, por exemplo, que eu compro realmente só para o meu consumo de forma unitária, é bem melhor, no caso, a bandeja com 12, né? É bem mais interessante, para mim, pelo menos. Mas a gente sabe que tem muita gente que consome muito mais. Lá em casa a gente compra a Cuba mesmo, porque, Cuba, né? Por exemplo, a mamãe ela não consome pão. Então, o café da manhã dela é todo feito à base de ovo também. Então, ela sente muito mais do que eu. Então, sim, acaba sendo algo consumido por outras pessoas lá em casa. Mas se a gente for parar para pensar, como a Elisa mesmo falou, a gente está vendo impacto no aumento de proteínas no geral. Não só de proteínas, a gente já citou o café e outros produtos. Isso acaba impactando em muitas coisas, porque se você vai no supermercado, você olha e tá tudo mais caro, até a insatisfação com tudo vai aumentando. Isso a gente acaba vendo, por exemplo, no Congresso ontem, por conta justamente daquela pauta em relação ao Bolsonaro, que vocês até trouxeram aqui no programa. Você viu, por exemplo, o deputado como o Nicolas Ferreira falando justamente de ovo, falando de café. Então acaba saindo não só do supermercado, do bolso das famílias, mas acaba indo para uma outra esfera, que é a esfera política também. E essa é uma das justificativas do porquê o ovo tá caro, né? Por que trazer o ovo como um cenário agora desse debate? Não só pelo aumento, a gente está falando de a maior produção do Brasil de ovos, ela estava localizada principalmente ali no sul do país, e a gente sabe que aconteceu uma tragédia, né, entre maio e junho do ano passado, que foram as enchentes no Rio Grande do Sul. Isso afetou um pouco também a produção. Em comparação a isso, em complemento a isso, a gente está falando de produtos mais caros, como o Felipe também chamou a atenção aqui. A alta da carne faz com que alternativas sejam buscadas, né? Então a carne aumentou, vamos procurar o frango aumentou, vamos procurar o ovo, e assim sucessivamente, né? Isso reitera também um pouco da fala do presidente Lula, né, que fala sobre alternativas. Talvez a população brasileira já esteja procurando alternativas e por isso está esse reflexo no preço do ovo e no preço de outros alimentos também, né? E aí você sai do ovo, você sai da carne, você sai do frango e você vai pro enlatado, que tá mais barato. Só que o enlatado também já ficou mais caro. E aí tem outro problema, porque vai acontecendo no efeito cascata, no efeito dominó, que o enlatado ele tem muitos conservantes, muito sódio. Então você vai e pode até ter um problema de saúde que depois vai acarretar na compra de remédios, que estão mais caros também. Então vai tudo sendo um efeito dominó para que fique mais caro e para que a própria população fique insatisfeita. É como o Rodolfo fala, né? Hoje em dia você corre de um lado, tá ruim do outro, se correr o bicho pega e se ficar o bicho come. Inclusive o presidente Lula chegou a se manifestar sobre come, o ovo, né? Melhor dizendo. Já que tá caro, não comprar. É melhor não comprar e não comer. O presidente Lula chegou a se manifestar sobre o ovo, falou assim, uma cuba de ovo, R$40, isso é um absurdo, né? Mas questão do presidente, o que fazer com o preço do ovo? Tem subsídios para essas granjas? Como é que está essa questão? Principalmente quando a gente está falando de alta no preço, a gente está falando de alta no diesel, a gente está falando de um produto que não está escoando, de produto cada vez mais procurado. E isso saindo aí do ambiente fit, né? Porque a gente está falando só de uma pequena parcela da população. A grande parcela da população que come o ovo como a grande proteína do dia, talvez o alimento básico fundamental, quando a gente fala de um PF, onde o ovo é largamente utilizado, a população mais pobre, a gente fica sem alternativas. O ovo já era a última das alternativas na questão da proteína e a gente coloca num patamar que pode gerar aí uma insegurança alimentar. Se a gente não tem o ovo como opção, o que a gente vai ter?
né? Vai comer arroz, feijão sem mistura? E querendo ou não, muita gente usava o ovo como um segundo elemento do prato, como se fosse quase com acompanhamento. Por exemplo, o bife a cavalo. O ovo ali não é proteína valendo. A proteína valendo é o próprio bife. O ovo entra como acompanhamento. E aí a gente vê também muito essa questão por conta da alta do dólar, que agora está baixando, mas que até o final do ano passado estava muito alto. E querendo ou não, se a gente for fazer um comparativo nos últimos 12 meses, ainda está numa alta boa. Então acaba que as granjas, os grandes departamentos ali de pecuária que exportam ovos, fica muito mais fácil, muito melhor para eles exportarem para o exterior num valor muito mais alto do que venderem aqui dentro do Brasil no mercado interno. Então também diminui a oferta com a procura que segue a mesma e até aumenta por conta da alta de carne e frango. Você tem ainda um outro problema, que o ovo vai ficando cada vez mais caro. Você corta também agora no partido daqui a 2 semanas, Quaresma, muita gente não vai consumir carne vermelha. Então você tem um aumento de frango e aumento de ovo também. Então tudo indica que ainda pode ficar mais caro. Pode ficar mais caro, especialistas inclusive estão apontando para isto, né? A gente ainda vai ter uma alta aí durante 2 meses e ainda tem mais, viu? A gente está falando também aqui desse consumo, como a Isis bem colocou, a gente sabe que não é a maior parte da população que consome ovo, mas também tem as pessoas que utilizam o ovo para fazer, de repente, a gente falando aqui nas boleiras, doceiras, cozinheiras. A gente sabe que também tem uma grande parte da população que utiliza mesmo nos grandes restaurantes. Então, a gente está pensando, está tentando aqui analisar o todo, né? Tem pessoas que, as próprias padarias também, né? Em pessoas que consomem aí e usam para o trabalho em grande escala. O que elas estão fazendo para substituir? Porque não tem um substituto para o ovo, pelo menos até então. Por isso, né? Então o consumidor, ele acaba sentindo o impacto 2 vezes. Além de comprar o ovo mais caro para sua casa, ainda compra outras coisas de alimentação fora do lar. A gente está falando de massa, a gente está falando de pão, a gente está falando que as pessoas consomem muito também. Exatamente. Então, assim, um café da tarde, aquele famoso pão com ovo e o café com leite. Difícil. Olha, virou um artigo de luxo, né? A gente está colocando 4 elementos aí que estão numa alta constante. A gente já estava com problema no leite no ano passado, justamente por causa dos desastres ambientais, né? Principalmente ali no sul do país. A gente está falando do ovo que aumentou, o ovo que pode ou não pode ser a base, por exemplo, de um bolo da tarde ou do pão com ovo, e o café que também está muito caro. Então, assim, aquele café da tarde, que era um café tranquilo, ou o café da manhã também, o básico do brasileiro, ele já virou um artigo de luxo. Vai ficar, né? O chibé, acredito. Conhece o chibé? Vai ficar água com farinha.